Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre classe. Classe é um conceito muito interessante, muito quando você também está tentando organizar seu código de alguma maneira, tá? A classe ela é como se ela fosse um molde, tá? O objeto dentro dessa classe ela vai ser uma instância desse molde e os métodos serão as funções que eu vou ter dentro dessa classe. Se não ficou muito claro, vamos tentar explicar um pouquinho melhor. Quando eu estou falando, vamos lá. Vou construir uma classe, tá? Então eu tenho que colocar aqui class e vou colocar o nome dessa classe, tá? Então o class ele vai definir uma nova classe. Quando eu coloco esse init aqui, é o método construtor, ele vai ser executado automaticamente quando a gente vai criar o objeto da nossa classe. Aqui está aqui esse self, depois eu vou ter os parâmetros. O self, como eu disse, ele vai representar a própria instância do objeto, ele serve para acessar os atributos e os métodos que eu vou ter aqui dentro. E os métodos são as funções que eu vou ter dentro dessa própria classe, tá? Então pensa que eu vou ter uma classe chamada carro, aí que eu vou ter o objeto carro1, né? E aqui depois eu vou ter dentro desse objeto, eu vou ter o carro, que ele vai ter cor, ele vai ter, você vai ter ar-condicionado, não vai ter ar-condicionado, tal, esse tipo de coisa, tá? E os métodos, por exemplo, vão ser aqui para eu, vou alterar a cor desse carro, ou eu vou colocar 4x4 na transmissão dele, eu vou fazer esse tipo de coisa, tá? Então, quando eu vamos construir uma classe aqui chamada ativo financeiro. Ativo financeiro, objeto, self, nome, preço inicial, tá? Então, eu vou ter o nome do objeto e o preço inicial. Depois eu vou fazer uma função para atualizar esse preço, tá? Então, atualizar preço, self, novo preço, self.preço igual a novo preço. Note que a gente sempre está fazendo aqui o seguinte, tá? O self vai ser a instância do objeto, ou seja, eu vou estar sempre chamando ele aqui para eu ter essa ideia lá segura lá dentro, tá? Nome e preço inicial são atributos que eu estou dando para esse objeto, tá? Então, se eu coloco ponto aqui, eu vou ter o nome ou preço inicial desse objeto, tá? Como os atributos. Quando eu crio uma nova função, eu estou chamando esse self novamente, estou dizendo que eu vou trazer um novo preço. Então, o preço, que é o primeiro atributo que eu tinha lá nessa primeira classe inicial, nessa primeira instância inicial aqui do meu objeto, eu vou estar atribuindo novamente a variável novo preço. Eu vou chamar essa função, ela vai trazer aqui o novo preço. E depois eu posso calcular o retorno. Ou seja, eu tenho self novamente e preço anterior. O que vai ser preço anterior aqui, né? Retorno vai ser igual a self.preço e também preço dividido por preço anterior menos 1 igual a retorno. Beleza? Então, ficou aqui a ideia da nossa classe. Vamos ver como é que isso funciona na prática, né? Vou dar aqui Shift Enter nas duas células. Vamos trazer aqui então. Vamos criar um novo, criando um objeto. Quando a gente começa a fazer, fica mais fácil. Petro 4 vai ser igual a ativo financeiro. Olha lá, minha classe aqui. Ela aparece, ela foi criada aqui dentro do Python. Isso aqui não existia antes. Petro 4.sa 38,50 vai ser o valor, tá? Beleza. Atualizar preço. Preço. Vou pegar aqui Petro 4 ponto. Olha lá, atualizar preço. Tenho um método aqui de atualizar preço. Vou colocar aqui inserir um novo preço. 40. Beleza? Shift Enter. Agora vamos calcular o retorno? Calculando o retorno. Retorno vai ser igual a Petro 4 ponto. Calcular retorno. Olha aqui. Meu preço antigo é o 38,50, né? Lembra que aqui, ó, eu tenho que fornecer o quê? Meu preço anterior. Aqui eu forneço meu novo preço. Aqui eu vou definir o nome do ativo e o preço inicial, tá vendo? Tudo isso dentro da ordem que a gente foi escrevendo aqui. Então, print. Vou colocar aqui, né? O F, lembra do F? Retorno de petro4.nome. Os atributos. Olha os atributos. A gente chamando os atributos novamente. Retorno. Colocar aqui entre chaves novamente, né? Retorno. Dois pontos, vou chamar ele em percentual, 2
Isso aqui, pessoal, ele traz para mim em formato percentual, tá? Não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça. 0,2% ele vai trazer para mim em valor percentual isso que eu tô querendo trazer aqui como valor, tá? Então, pera aí, que a gente bagunçou aqui um pouco o negócio. Aqui, agora sim, parênteses aqui, construindo aqui essa estrutura, nessa sintaxe, retorno de petro4.nome, ele vai trazer para mim um atributo nome, que eu tenho aqui, né? Aqui na frente, dois pontos, retorno, que é o que eu atribuí a esse objeto aqui, né? A essa variável hat aqui, para calcular petro4.retorno a partir do preço anterior, que é o que está aqui em cima também de 38,50. Vamos ver se isso aqui deu certo. Eu vou calcular aqui o retorno de 3,9%, né? Ou seja, 38,50 para 40%, 3,9%. Beleza? Esse é o conceito de classe. Isso aqui é muito interessante quando a gente quer organizar o nosso código e também para a gente, quando cria uma função dentro do nosso código, a gente não precisar ficar chamando, escrevendo ela novamente várias vezes. Cria uma classe para isso, vou sempre usar essa função ao longo do meu código. Isso aqui já está pronto para usar novamente, para usar com outros ativos, para eu fazer outras coisas dentro do meu código, tá? Então esse é o conceito de classe. Com isso a gente fecha a nossa primeira unidade de introdução ao Python. E agora, pessoal, é somente mão na massa, eu mostrando os códigos para vocês e com aplicabilidades práticas dentro do mercado financeiro, tá? Essa primeira parte aqui é uma base para que vocês possam entender um pouco mais dessa linguagem que está falando no dia a dia. Mas como a gente disse no começo da nossa aula, do nosso módulo, na realidade, Python é uma linguagem muito fácil de entender, muito fácil da gente explicar também, e isso facilita muito no final o processo de entendimento, ok? Então, até o próximo módulo.